A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, tudo bem com vocês? O meu nome é Sônia Vieira, este é o segundo vídeo da série A Conquista da Terra Prometida. Fique até o final desta mensagem, porque eu tenho certeza que esta mensagem vai edificar a sua vida. Meus irmãos, no primeiro vídeo nós falamos um pouco sobre a saída do povo de Israel do Egito diante da liderança de Moisés. Falamos um pouco da dificuldade que aquele povo passou diante de toda aquela caminhada no deserto. E não dá para falar muito num vídeo só, então eu estou tentando resumir o mais breve possível para a gente tentar entender um pouco dessa história. E no vídeo de hoje, nessa segunda parte do vídeo da Conquista da Terra Prometida, nós vamos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 31 e versículo 7. Vai dizer assim: E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu o farás herdá-la. Meus amados irmãos, nós vimos aqui no capítulo 31 de Deuteronômio que Moisés estava com 120 anos de idade, e ali o Senhor chega diante de Moisés e fala para Moisés que Josué ele vai ser nomeado líder daquele povo. E nós vamos ver aqui no capítulo 32 de Deuteronômio, nós vamos ver no capítulo 32 de Deuteronômio, a partir do 48 ao 52, nós vamos ver que Deus ele manda Moisés subir ao monte para morrer. Nós vamos entender um pouco, neste segundo vídeo, um pouco dessa nomeação de Josué. O Senhor, ele fala para Moisés, ele pede para Moisés subir ao monte. Lá no monte, Moisés ele vai ver a terra de Canaã, que é onde o povo de Israel vai herdar essa terra. Mas ele não vai entrar, o povo de Israel não vai entrar com a liderança de Moisés, porque quando Moisés sobe neste monte, ali ele morre. Porque o Senhor mostra para Moisés a terra e diz para Moisés que ele não vai entrar nessa terra. Josué que vai entrar com o povo de Israel. A partir dali Josué ia liderar este povo. E vai dizer assim: depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. Só para entender um pouco do que eu estou falando. E morre no monte ao qual subirás, e recolhei-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor e se reconheceu ao seu povo. E irmãos, Moisés ele estava, como foi falado, com 120 anos, liderou este povo de Israel esse tempo todo, e eu creio que ele passou por muitas dificuldades. Era um homem temente a Deus, mas um homem também de falhas como nós. Servimos a Deus, mas não quer dizer que nós falhamos, que nós deixamos de falhar, deixamos de pecar, não é verdade? Mas uma coisa que nós não precisamos deixar é de temer a Deus, obedecer à voz do Senhor. E então Moisés liderou este povo esses anos todos. Com 120 anos Moisés morreu e Deus passou a liderança para Josué. A partir daí nós vamos ver tudo que Josué passou, como foi a situação de Josué com o povo, a aceitação de Josué com este povo. Mas Josué era um homem de Deus, não é, meus irmãos? Quem conhece a história de Josué, eu falo que eu me inspiro muito na história de Moisés, no povo de Israel, apesar que muitos ali, apesar de tudo que o Senhor fez, todas as maravilhas, todos os milagres, muitos ainda transgrediam, muitos ainda pecaram, adoraram outros deuses, depois de tantas coisas que eles viram que o Senhor fez por aquele povo.
não, e trazendo para a nossa vida hoje, a gente ver tudo que o Senhor faz pela nossa vida, não é verdade? Mesmo assim, ainda nós somos cheios de falhas, não quer dizer que nós não vamos falhar, certo? Então, Josué ele é nomeado líder do povo de Israel. A partir dali, quem iria assumir mais não era Moisés, era Josué. Então, mas Deus diz para Josué: Josué, eu estarei contigo em todas as pelejas, em todas as suas guerras, em todas as suas lutas, eu estarei contigo. Aqui no versículo 52 do capítulo 32 de Deuteronômio, vai dizer: pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Isso o Senhor está dizendo para Moisés, capítulo 32, versículo 52 de Deuteronômio. Deus está dizendo para Moisés: pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela. E Moisés ali, irmãos, ele olha, vê a terra que foi prometida para os seus ancestrais, para o povo de Israel, mas Moisés não iria entrar nessa terra. E ali Moisés morre naquele monte, o monte de Abarim. Moisés morre ali. Ele vê a terra, mas ele não entra. Vamos fazer uma reflexão para a nossa vida. Muitas vezes Deus ele vai nos mostrar a bênção. Muitas vezes a bênção nós vamos liderar para outras pessoas, mas quem vai obter a bênção muitas vezes não somos nós, ou ser outras pessoas. Isso reflete para a nossa vida, não é verdade? Deus, ele mostra a bênção, você lidera, como foi Moisés, liderou aquele povo até ali, mas dali adiante ele não ia prosseguir. Mas, apesar de tudo, ele não deixou de obedecer à voz do Senhor. Tudo que o Senhor mandou ele fazer, falar, ele falou. Ele liderou aquele povo, levou aquele povo até ali. Josué ali do lado de Moisés o tempo todo, vendo, obedecendo também as ordenanças de Deus e debaixo da liderança de Moisés. E por isso, Deus confiou essa liderança. Deus confiou que Josué fosse o sucessor de Moisés. Eu acho uma história linda, maravilhosa. Se a gente for pegar a história de Moisés lá desde o início, que ele foi colocado no cestinho do rio Nilo, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Depois Josué cresce ali. Quando Moisés volta para Israel, para o Egito, ele vê ali naquela liderança, Josué vendo tudo aquilo ali, a confiança, o temor a Deus estava sempre ali do lado de Moisés. E para isso Deus confiou a liderança nas mãos de Josué. Josué passou a ser sucessor de Moisés. E nos vídeos a seguir nós vamos ver como foi essa caminhada de Josué até entrar na terra de Canaã, porque eu creio que passou por grandes batalhas, assim como nós passamos na nossa vida. Deixa eu dizer algo para a sua vida. Muitas vezes, para você conseguir obter aquilo que você quer, para você conseguir tomar posse da sua vitória, para você conseguir tomar posse da sua bênção, antes você vai ter que passar por algumas lutas, antes você vai ter que passar por algumas batalhas. Mas Deus está nos dizendo, assim como disse para Moisés, assim como diz para Josué em suas batalhas: pode ir, porque eu estarei contigo em todas as suas guerras, em todas as suas batalhas. Sabe por quê? Porque Deus não desampara aqueles que têm temor a Ele. Deus, Ele jamais vai deixar um filho seu desamparado. Em todas as nossas lutas, Deus está conosco. Creia nesta palavra. Então nós vimos aqui a nomeação de Josué. Aqui no livro de Deuteronômio nós vimos que Josué ele é nomeado. Isso é porque conquistou a confiança de Deus. Você tem conquistado a confiança do Senhor?
Muitas vezes nós queremos, mas nós não conquistamos a confiança de Deus. Você tem conquistado essa confiança do Senhor? Pense nisso, nessa mensagem. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que você possa meditar sobre ganhar a confiança de Deus, para que Ele possa colocar algo nas tuas mãos, que você possa ter sido edificado através dessa mensagem e até o próximo vídeo. E eu creio que Deus vai falar grandemente ao nosso coração através dessas mensagens. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique com Deus e até a próxima. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, tudo bem com vocês? O meu nome é Sônia Vieira, este é o segundo vídeo da série A Conquista da Terra Prometida. Fique até o final desta mensagem porque eu tenho certeza que esta mensagem vai edificar a sua vida. Meus irmãos, no primeiro vídeo nós falamos um pouco sobre a saída do povo de Israel do Egito diante da liderança de Moisés. Falamos um pouco da dificuldade que aquele povo passou diante de toda aquela caminhada no deserto. E não dá para falar muito num vídeo só, então eu estou tentando resumir o mais breve possível para a gente tentar entender um pouco dessa história. E no vídeo de hoje, nessa segunda parte do vídeo da Conquista da Terra Prometida, nós vamos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 31 e versículo 7. Vai dizer assim: E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu o farás herdá-la. Meus amados irmãos, nós vimos aqui no capítulo de 31 de Deuteronômio que Moisés estava com 120 anos de idade, e ali o Senhor chega diante de Moisés e fala para Moisés que Josué ele vai ser nomeado líder daquele povo. E nós vamos ver aqui no capítulo 32 de Deuteronômio, nós vamos ver no capítulo 32 de Deuteronômio, a partir do versículo do 48 ao 52, nós vamos ver que Deus ele manda Moisés subir ao monte para morrer. Nós vamos entender um pouco, neste segundo vídeo, um pouco dessa nomeação de Josué. O Senhor, ele fala para Moisés, ele pede para Moisés subir ao monte. Lá no monte, Moisés ele vai ver a terra de Canaã, que é onde o povo de Israel vai herdar essa terra. Mas ele não vai entrar, o povo de Israel não vai entrar com a liderança de Moisés, porque quando Moisés sobe neste monte, ali ele morre, porque o Senhor mostra para Moisés a terra e diz para Moisés que ele não vai entrar nessa terra. Josué que vai entrar com o povo de Israel. A partir dali Josué ia liderar este povo. E vai dizer assim: depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. Só para entender um pouco do que eu estou falando. E morre no monte ao qual subirás, e recolhei-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se reconheceu ao seu povo. E, irmãos, Moisés ele estava, como foi falado, com 120 anos. Liderou este povo de Israel esse tempo todo. E eu creio que ele passou por muitas dificuldades. Era um homem temente a Deus, mas um homem também de falhas como nós. Servimos a Deus, mas não quer dizer que nós falhamos, que nós deixamos de falhar, deixamos de pecar, não é verdade? Mas uma coisa que nós não precisamos deixar é de temer a Deus, obedecer à voz do Senhor. E então Moisés liderou este povo esses anos todos. Com 120 anos Moisés morreu e Deus passou a liderança para Josué.
A partir daí nós vamos ver tudo que Josué passou, como foi a situação de Josué com o povo, a aceitação de Josué com este povo. Mas Josué era um homem de Deus, não é, meus irmãos? Quem conhece a história de Josué, eu falo que eu me inspiro muito na história de Moisés, no povo de Israel, apesar que muitos ali, apesar de tudo que o Senhor fez, todas as maravilhas, todos os milagres, muitos ainda transgrediam, muitos ainda pecaram, adoraram outros deuses, depois de tantas coisas que eles viram que o Senhor fez por aquele povo. E trazendo para a nossa vida hoje, a gente ver tudo que o Senhor faz pela nossa vida, não é verdade? Mesmo assim, ainda nós somos cheios de falhas, não quer dizer que nós não vamos falhar, certo? Então, Josué ele é nomeado líder do povo de Israel. A partir dali, quem iria assumir mais não era Moisés, era Josué. Então, mas Deus diz para Josué: Josué, eu estarei contigo em todas as pelejas, em todas as suas guerras, em todas as suas lutas, eu estarei contigo. Aqui no versículo 52 do capítulo 32 de Deuteronômio, vai dizer: pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Isso o Senhor está dizendo para Moisés, capítulo 32, versículo 52 de Deuteronômio. Deus está dizendo para Moisés: pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela. E Moisés ali, irmãos, ele olha, vê a terra que foi prometida para os seus ancestrais, para o povo de Israel, mas Moisés não iria entrar nessa terra. E ali Moisés morre naquele monte, o monte de Abarim. Moisés morre ali. Ele vê a terra, mas ele não entra. Vamos fazer uma reflexão para a nossa vida. Muitas vezes Deus ele vai nos mostrar a bênção. Muitas vezes a bênção nós vamos liderar para outras pessoas, mas quem vai obter a bênção muitas vezes não somos nós, ou ser outras pessoas. Isso reflete para a nossa vida, não é verdade? Deus, ele mostra a bênção, você lidera, como foi Moisés, liderou aquele povo até ali, mas dali adiante ele não ia prosseguir. Mas, apesar de tudo, ele não deixou de obedecer à voz do Senhor. Tudo que o Senhor mandou ele fazer, falar, ele falou. Ele liderou aquele povo, levou aquele povo até ali. Josué ali do lado de Moisés o tempo todo, vendo, obedecendo também as ordenanças de Deus e debaixo da liderança de Moisés. E por isso, Deus confiou essa liderança. Deus confiou que Josué fosse o sucessor de Moisés. Eu acho uma história linda, maravilhosa. Se a gente for pegar a história de Moisés lá desde o início, que ele foi colocado no cestinho do rio Nilo, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Depois Josué cresce ali. Quando Moisés volta para Israel, para o Egito, ele vê ali naquela liderança, Josué vendo tudo aquilo ali, a confiança, o temor a Deus estava sempre ali do lado de Moisés. E para isso Deus confiou a liderança nas mãos de Josué. Josué passou a ser sucessor de Moisés. E nos vídeos a seguir nós vamos ver como foi essa caminhada de Josué até entrar na terra de Canaã, porque eu creio que passou por grandes batalhas, assim como nós passamos na nossa vida. Deixa eu dizer algo para a sua vida. Muitas vezes, para você conseguir obter aquilo que você quer, para você conseguir tomar posse da sua vitória, para você conseguir tomar posse da sua bênção, antes você vai ter que passar por algumas lutas, antes você vai ter que passar por algumas batalhas. Mas Deus está nos dizendo, assim como disse para Moisés, assim como diz para Josué em suas batalhas: pode ir,
porque eu estarei contigo em todas as suas guerras, em todas as suas batalhas. Sabe por quê? Porque Deus não desampara aqueles que têm temor a Ele. Deus, Ele jamais vai deixar um filho seu desamparado. Em todas as nossas lutas, Deus está conosco. Creia nesta palavra. Então nós vimos aqui a nomeação de Josué. Aqui no livro de Deuteronômio nós vimos que Josué ele é nomeado. Isso é porque conquistou a confiança de Deus. Você tem conquistado a confiança do Senhor? Muitas vezes nós queremos, mas nós não conquistamos a confiança de Deus. Você tem conquistado essa confiança do Senhor? Pense nisso nessa mensagem. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que você possa meditar sobre ganhar a confiança de Deus, para que Ele possa colocar algo nas tuas mãos, que você possa ter sido edificado através dessa mensagem e até o próximo vídeo. E eu creio que Deus vai falar grandemente ao nosso coração através dessas mensagens. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique com Deus e até a próxima.